Olá, sou o professor André Brock e dou continuidade aqui à nossa aula de progressão aritmética. Na primeira aula, e se você quiser assistir, está logo acima aí o link, nós vimos o termo geral de uma PA, né? AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. Eu mostrei como a gente pode obter qualquer termo de uma PA, qualquer termo AN, a partir do fornecimento, né, do A1 e do R. E também vimos como eu posso determinar a razão R a partir do fornecimento de AN e A1, ou de A1 a partir do conhecimento aqui de R, da razão R, e do termo AN. Ok? Agora nós vamos ver algumas propriedades interessantes da PA, né? E uma delas refere-se à soma de termos, e a gente vai fechar exatamente isso falando da soma de termos da PA e apresentar algumas propriedades mais. Vamos, por exemplo, retomar aqui o nosso exemplo da primeira aula, que eu tinha ali uma PA 5, 8, 11, 14, 17, vou colocar até um termo a mais aqui, bom, mas é uma PA infinita, inclusive. Para exemplificar aqui, vou até considerar uma PA finita, dos 5 até o 20, nós temos uma quantidade aí par de elementos. O que é interessante aqui é que se eu somar o primeiro termo com o último, né, 5 com mais 20, eu tenho aqui o valor 25. Tá? Só que se eu somar o segundo com o penúltimo, 8 com 17, a soma também é 25. Se eu somar 11 com 14, eu também tenho soma 25. Isso acontece em toda e qualquer PA. Se eu somar termos equidistantes, né, aos extremos, os extremos são os 5 e o 20. Quais seriam termos equidistantes? Por exemplo, se eu considerar o 8 e o 17, os dois estão à mesma distância dos extremos, né? O 8 é o primeiro termo depois, né, do 5, tá? E o 17 é o primeiro termo antes do 20. 5 e 20 são os extremos. A mesma coisa acontece aqui, 11 e 14. E se eu tivesse mais termos? Tá? Isso nos possibilita determinar uma fórmula da soma de todos os termos de uma PA. Se eu quiser saber a soma dos n termos de uma PA, sendo n o total de termos, ou se for mesmo uma PA com mais do que n termos, ou com infinitos termos, se eu quiser saber quanto que dá a soma dos n primeiros termos de uma PA, basta eu fazer a soma do primeiro termo, do A1, mais o termo n, o último considerado aí nessa sequência, tá? E o que eu faço com isso? Basta eu multiplicar por n sobre 2, tá? Multiplicar por n e dividir por 2. Que nem aqui, nós temos nessa sequência, nós temos n igual a 6, né? O termo A1 é 5. O termo AN que eu estou considerando aqui, que é o nosso termo A6, eu vou deixar como AN, ele é 20. Se eu somar 5 com 20, o resultado é 25, como nós já vimos. Mas acontece que se eu somar 8 com 17, 11 com 14, também dá 25. Então, essa soma A1 mais AN, se eu multiplicar pelos n termos, 6 termos, e dividir por 2, vai dar 6 por 2 dá 3. Eu estou fazendo 25 vezes 3, 25 multiplicado por 3, porque eu observo o 25 aparecer na soma 3 vezes, quando eu somo esses 6 termos 2 a 2. Tá? Então, essa pode ser considerada aqui a forma, né, ou a fórmula geral para a soma dos n primeiros termos de uma PA. Tá? Dos n primeiros termos da PA. Ok? Bom, e com essa fórmula a gente resolve alguns problemas. Eu vou colocar um aqui
simples inicialmente, né, que não é difícil de se resolver, ainda mais considerando já essa propriedade. Depois eu vou apresentar mais algumas propriedades, a gente fecha essa segunda aula, e na terceira aula eu vou aplicar tudo que nós vimos aqui nas duas primeiras. Olha aqui, vamos responder a essa pergunta. Qual o resultado da soma de todos os números naturais de 1 até 20? Nem fala que é uma PA, mas se você considerar a sequência 1, 2, 3, 4 até 200, né, você tem aí uma progressão aritmética de razão 1. Né, e nesse intervalo considerado, eu tenho o meu A1 igual a 1, tá? E eu tenho o meu A, 200, né? Que é o próprio termo, e a posição também, o A200 igual a 200. Perfeito? O que eu quero é a soma dos 200 primeiros termos, e isso vai se dar pela soma de A1 mais A200, essa fórmula que nós acabamos de ver aqui de forma geral, A1 mais AN, fecha aqui, multiplica por N e divide por 2. Bom, nesse caso, percebam que o N coincide aí, né, com AN, tá, para todos os termos. Eu tenho A200 como sendo 200, porque é uma PA cujo primeiro termo é 1 e a razão também é 1. Então é uma contagem, uma sequência aí de contagem de números naturais de 1 até 200. Tá? Então fazendo aqui A1 mais A200, multiplica pelo N, que é 200, tá? E divide por 2, o 2 da fórmula. Correto? Bom, A1 nós temos que é 1, A200 é o próprio 200, isso dá 201, multiplicado aqui a gente já pode cancelar, né? 200 com 2 fica 100 sobre 1, a gente já elimina a fração. Então eu posso colocar aqui, né, já direto, sem fração, A1 que é 1, como eu falei, A200 é 200, o resultado nós multiplicamos por 100. Portanto, 201 multiplicado por 100, basta aumentar aqui duas casas, dois zeros, né, no 201, resultado 20.100. Tá aí uma aplicação em que você consegue determinar a soma dos n primeiros termos de qualquer PA. Tá? Eu poderia perguntar aqui qual é o resultado da soma de todos os números naturais pares de 2 a 200, por exemplo. Tá? Então daria para se fazer dessa maneira também. Aliás, vamos fazer isso, né? Vamos lá. Como que eu posso determinar a soma? Agora é diferente. Eu tenho uma PA 2, 4, 6, somente os números pares a partir do 2 até 200. Tá? Então nós temos aqui o nosso A1, né? E temos o 200 como sendo qual? Aí a gente precisa determinar qual é a ordem dele, né? Qual é a posição nessa PA. Bom, se eu estou indo de 2 em 2, o primeiro, o A1, é 2, né? O A2 é 4, o A3 é 6, o A4 é 8, o A10 é o melhor, o 10 é o A5, né? Então o número, ele é o número que aparece na PA, ele é o dobro da posição. Tá? Portanto, aqui o 200 é o A100, é o centésimo termo. Quer dizer que eu vou somar aqui, eu quero determinar a soma dos 100 primeiros termos dessa minha PA, sendo que o A1 é 2, o A100 é 200, eu já estou colocando aqui direto, né? O N é o valor que eu coloco aqui, é 100, divide o resultado aqui por 2. Fazendo o cancelamento 2 com 100, nós temos 1,50, tá? Portanto, o S100 vai ser igual a 202, que multiplica 50. Portanto, S100 igual a 10.100. Ok?
Bom, falar um pouquinho agora de propriedades, algumas propriedades. Uma, na verdade, nós já vimos, vamos chamar de propriedade 1 aqui das PAs, né? Sempre que eu somar termos equidistantes dos extremos, essa soma vai dar igual à soma dos extremos, tá? Então, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Perfeito? Só para ilustrar, como nós vimos aí no exemplo 5, 8, 11, 14, 17 e 20, vamos considerar aí uma PA finita, tá? Se eu somar os extremos, 5 com 20, soma 25. Quaisquer termos equidistantes, né? Então, por exemplo, se eu pegar um que está a distância, né, duas posições acima do primeiro termo, e pegar um que esteja duas abaixo do último termo, eles estão equidistantes aos extremos, né? A soma deles, né, se eu somar 11 com 14, também vai ser 25. Essa é uma propriedade que ajuda na solução de bastante questões. A segunda propriedade também é bem simples de se entender, e eu vou continuar aqui com a minha sequência 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Tá? Qualquer termo que eu considerar, vamos aqui escolher o termo 14, ele é a média dos seus termos vizinhos. Tá? Se eu somar 11 mais 17 e dividir por 2, quer dizer, 11 mais 17, 28. Divide por 2 dá 14. Isso acontece com qualquer número que você considerar aqui. Então, de maneira geral, você pode dizer que a n é igual a n menos 1, tá? Mais um an mais 1 sobre 2, a média aí dos seus termos vizinhos. A gente pode até generalizar essa propriedade, né, não só para os vizinhos. Perceba que se nós descermos duas posições do 14, cai no 8, e subirmos duas, né, cai no 20, tá? 8 mais 20, 28, dividir por 2 também dá 14. Então, qualquer termo é a média entre os seus dois termos equidistantes, um acima, outro abaixo. Tá? Então, se você quiser generalizar essa fórmula, também você pode considerar que há n menos um certo k, tá? N mais um certo k. Quer dizer, a posição n, né, subtraído aí um valor natural qualquer, um valor k natural, tá? Pertencente aos naturais, e a posição n acrescida desse k. Perfeito? Essa é a propriedade 2. E assim, então, nós fechamos aí mais uma aula de PA. Na próxima aula, você pode acessar e clicando no link acima, na sugestão que aparece, nós vamos resolver 3 questões de aplicação da progressão aritmética, questões do Enem. Ok? Até lá!